noite a todos, bom dia, boa tarde. Talvez nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você esteja sozinho. Talvez as pessoas tenham te abandonado, talvez amigos que você tinha também o abandonaram. Sua família pode ter deixado você de lado, um relacionamento amoroso. Mas eu gostaria de trazer um alento para você. Você não está sozinho. Deus está sempre com você, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E quando você estiver sozinho, quando você estiver desamparado, faça como eu faço. Pegue o Salmo 121. Ele é muito bonito e nos traz uma paz de espírito muito grande. Ele diz o seguinte: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Não tenha medo, meu irmão. Deus não vai deixar você cair. O protetor de Israel nunca dorme e nunca cochila. O Senhor guardará você, estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo e protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Eu acredito que, mais do que essas palavras que estão no Salmo 121, eu não preciso dizer mais nada. Deus é o seu protetor. Deus nunca vai deixar que você caia. Deus vai sempre te proteger. Nada lhe fará mal. Ele vai guardar você de todos os perigos. E quando você for, Ele estará com você. E estará com você quando você voltar. Grande beijo e um grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Continuando os nossos estudos para concurso, hoje eu vou abordar um tema que é muito recorrente nos concursos públicos. Trata-se do concurso de crimes. Em primeiro lugar, nós precisamos de distinguir entre o concurso de crimes e o concurso de agentes. O concurso de agentes, ele está previsto no artigo 29 do Código Penal e acontece quando várias pessoas se reúnem para a prática de um ou mais delitos. É o concurso de agentes que se divide, naquelas três figuras bem conhecidas da autoria, da coautoria e da participação, que nós vamos fazer um vídeo explicando cada uma delas. Mas o tema de hoje é o concurso de crimes, quando um ou mais agentes praticam dois ou mais crimes. E nós vamos, em primeiro lugar, definir o concurso de crimes pela legislação. Nós temos a legislação no artigo 69, o concurso material, no artigo 70, o concurso formal e no artigo 71, o crime continuado. O concurso formal eu explico aos meus alunos com a seguinte fórmula: várias condutas, vários resultados,
penas somadas. O grande detalhe para se entender o concurso material formal e o crime continuado é olharmos para a conduta. No concurso material, o agente ele tem mais de uma ação ou omissão. Então, para ficar fácil para você entender, principalmente às vezes aqueles que frequentam o canal e não são muito afetos à área do direito, concurso material é aquele sujeito que tem duas ou mais condutas, sejam ações ou omissões. Dessas duas ou mais condutas, ele pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Essa expressão aplica-se cumulativamente significa que as penas são somadas. Bem fácil para você compreender. Várias condutas, vários resultados e as penas são somadas. Posteriormente, no artigo 70, vou chamar de novo a atenção de vocês para a conduta. No caso do concurso formal, nós temos uma só conduta. Então a fórmula ficaria da seguinte forma: uma só conduta, vários resultados. Então, diz o artigo 70, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a pena mais graves das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mais aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. É o caso, por exemplo, do sujeito que está dirigindo um automóvel e, em virtude de sua conduta, ele acaba ocasionando lesões corporais e morte. Quantas condutas esse motorista teve? Uma. Quantos resultados? 2 ou mais. Lesões corporais, morte. O que eu faço? Se as penas forem iguais, eu pego uma delas e vou aplicar essa pena 1/6 até a metade. Se as penas forem diferentes, como nós estamos tratando da exasperação, e no concurso material, né, a pena é cumulativa, ou do cúmulo material, quando a gente fala de exasperação, significa que eu vou pegar uma pena delas, qual seja a mais grave, e vou aumentar no concurso formal de 1/6 até a metade. O crime continuado, a princípio, ele é muito parecido com o concurso material. Por quê? Porque o crime continuado é uma ficção jurídica. Veja só, depois eu vou ensinar os alunos, os advogados, como usar o crime continuado na fase processual e também na fase de execução da pena. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentadas, de qualquer caso, de 1/6 até 2/3. Quando o agente, anteriormente, no Estado romano, praticava dois ou mais furtos, né? No primeiro furto era cortado o dedo, no segundo furto, era cortado o dedo, no terceiro era cortado a mão. Surgiu um problema. E se ele praticasse 3 furtos em sequência? O legislador romano, então, né, ele adotou uma ficção jurídica, considerando que os 3 crimes seriam um só, para fim de beneficiar o sujeito. Em alguns casos, até para evitar a morte. Então, quando nós falamos do concurso de crimes, nada melhor
do que nós pegarmos a doutrina, né, e falarmos um pouquinho da doutrina. O primeiro doutrinador que eu gosto é o Guilherme de Souza Nutti. Peguei essa citação dele no livro Manual de Direito Penal. O concurso de crimes significa a prática de infrações penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando em conjunto. Diversamente do concurso de pessoas, onde um único delito é cometido, embora por vários agentes, no caso de concurso de crimes, busca-se estudar qual a pena justa para quem comete mais de um delito. O professor Mirabete, também comentando sobre o concurso de crimes, ele faz a seguinte observação. É possível que, em uma oportunidade ou em ocasiões diversas, uma mesma pessoa cometa duas ou mais infrações penais, que de qualquer modo estejam ligadas por circunstâncias várias. Quando isso ocorre, estamos diante do chamado concurso de crimes, ou concursus delictorum. Continua o professor Mirabete. Ocorrendo duas ou mais condutas ou mais resultados causados pelo mesmo autor, caracteriza-se o concurso material. A pena final imposta do autor é a soma das penas aplicadas a cada delito, isoladamente que foi, e nesse tipo de concurso, o sistema é o cúmulo material. Para quem vai prestar concurso, prestar muita atenção nos sistemas. No concurso material, é o sistema do cúmulo, chamado de cúmulo material. O concurso material ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Bem fácil, bem descomplicado. No concurso homogêneo, material, é quando o agente pratica o mesmo crime. Já no concurso material heterogêneo, é quando o sujeito pratica crimes diferentes. Quando nós falamos de concurso formal, sempre se lembrem de duas palavras, uma conduta e exasperação. Concurso formal, quando o agente pratica uma conduta e acaba cometendo dois ou mais crimes. Neste caso, é aplicada a pena mais grave ou, se iguais apenas uma delas, com uma exasperação. Percebam, exasperação. Guilherme de Souza Nutti, novamente, diz o seguinte: no concurso formal, o agente deve ser punido pela pena mais grave, ou uma delas idênticas, aumentadas de 1/6 até a metade, através do sistema da exasperação. Portanto, no concurso material é o cúmulo material, no concurso formal é a exasperação. Exasperação, segundo o professor Guilherme de Souza Nutti, é o critério que permite, quando o agente pratica mais de um crime, a fixação de uma pena apenas, acrescida de uma cota à parte para representar a punição por todos os crimes praticados. Trata-se de um sistema mais benéfico acusado, adotado no Brasil no artigo 70 e no artigo 71, que é o crime continuado. Cúmulo material no artigo 69, exasperação no artigo 70, que é o concurso formal, e no 71, que é o crime continuado. Quando nós falamos do crime continuado, eu gosto muito dessa matéria, porque ela traz bastante aplicabilidade. Muitas vezes as pessoas não sabem, os advogados, ou muitas vezes os estagiários, como usar, né, essa questão do crime continuado. Quando o agente praticar mais de uma ação ou omissão, comete dois crimes da mesma espécie. Primeira observação: crimes da mesma espécie são os crimes que atingem o mesmo bem jurídico
Eles não precisam ser iguais, eles devem atingir o mesmo bem jurídico, vida, patrimônio, etc. E por suas condições de tempo, de um crime para outro, 30 dias. Maneira de execução ou modus operandi devem ser os subsequentes tidos e havidos como continuação do primeiro. É aplicada, em qualquer caso, a pena mais grave ou qualquer pena aumentada de 1/6 até 2/3. Bom, o professor Júlio Famigabete ensina o seguinte, que o crime continuado foi criado pelos práticos da Idade Média que tentavam evitar a aplicação de pena de morte àquele que cometia o terceiro furto, ou talvez a pena de cortar a mão. E nós temos sempre uma confusão que os alunos fazem entre crime continuado, crime habitual e crime permanente. Então vamos lá. O crime continuado são vários crimes praticados pelo mesmo agente, segundo as circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Crime habitual é aquele crime que exige uma reiteração de atos, que constitui por um todo um delito, apenas traduzindo geralmente um modo, um estilo de vida. Define o crime profissional como qualquer delito por aquele que exerce uma profissão utilizando-se dela para atividade ilícita. Então, o crime habitual é o exercício legal da profissão, da arte médica, da arte dentária. Todos os crimes como exercer ou manter casa de prostituição, o rufianismo, são crimes chamados de crimes habituais. Muito bem, como eu vou usar isso na prática? E é aqui que vem o grande X da questão. E aqui eu falo para os meus colegas advogados, meus colegas estagiários e aqueles que acompanham o canal. Imagine que você tem um cliente que praticou crimes durante um certo período em vários locais dentro de uma mesma cidade foram instaurados vários processos criminais contra esse agente. Isso acontece frequentemente. Quando isso ocorre, eu tenho duas alternativas. A primeira é requerer para o juiz do primeiro processo que todos os demais processos sejam avocados para ele. Essa é uma primeira alternativa. Uma segunda alternativa, que é a alternativa que muita gente desconhece, quando ele é condenado, todos os processos dele vão para a vara das execuções criminais. E quando vão para a vara das execuções criminais, o que acontece? As penas vão ser somadas. E eu sempre falo para o meu aluno olhar sempre as datas. Se da data do primeiro crime para o segundo crime tiver menos de 30 dias, e os crimes forem da mesma espécie, mesma maneira de execução, outras circunstâncias semelhantes e praticados na mesma localidade, eu posso usar o artigo 71 e fazer uma petição para o juiz requerendo a unificação das penas. Então eu fiz muito isso, quando eu pegava vários acusados de vários crimes, muitas vezes eram delinquentes ou acusados que já tinham sido condenados, eu olhava as datas dos crimes e verificava essa questão. Primeiro, entre um crime e outro, decorreu 30 dias? Resposta positiva. São crimes da mesma espécie? Sim, são crimes da mesma espécie. Foram praticados mediante no mesmo lugar, na mesma maneira de execução? Sim. O que eu fazia? Pedia a unificação da pena, aplicando a pena mais grave, e nesse caso, requerendo ao magistrado que aplicasse a exasperação de 1/6 até 2/3. Isso acontece muito também para os crimes previdenciários. De um mês para o outro,
dá 30 dias. Janeiro para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, etc. Nesse contexto, nós temos essa situação, 12 crimes, se fôssemos analisar pela ótica do artigo 69. Mas pelo artigo 71, a gente tem crimes fiscais, mesma natureza, mesma maneira de execução, mesmo agente, ele deve ser denunciado pelo artigo 71 e não pelo artigo 69. Vamos supor que todos foram praticados no ano de 2018 e depois ele voltou a praticar no ano de 2019. Ora, é só a gente pegar crime por crime e verificar se há entre esses crimes o derregno ou interregno de 30 dias entre os crimes e pedir para que o juiz aplique o artigo 71 e unifique as penas pelo critério da exasperação. Para quem vai prestar concurso, vamos de novo fazer um remember. O artigo 69, vários crimes, várias condutas, vários resultados, penas somadas. Artigo 70, uma só conduta, vários resultados, pego a pena de um crime só, e quando eu pegar a pena de um crime só, eu vou aplicar nesse tipo de crime do concurso formal, 1/6 até a metade. Toda vez que houver sexto, metade aqui, é exasperação. Concurso material, cúmulo material. Concurso formal, exasperação. Terceira figura, crime continuado. Eu aplico a pena do crime mais grave e há um acréscimo nessa pena de 1/6 até 2/3. Também o sistema da exasperação. Então, quando forem estudar os concursos materiais, formais e os crimes continuados, não confundam. Né? Crime continuado está no artigo 71. Crime habitual é aquele que geralmente tem verbos que se prolongam, como manter, né? Como exercer, que existe a habitualidade, e nós temos o chamado crime de sequestro ou cárcere privado, que é um crime só. Então, enquanto a vítima permanecer no cárcere, ela está cometendo, ou o sujeito está cometendo, um crime só. Ou seja, ele é um crime que se prolonga no tempo. Então, não tem nada a ver com o crime habitual, ele não tem nada a ver com o concurso formal, e o sequestro cárcere privado é chamado de crime permanente. Tá? Espero que vocês tenham gostado, uma explicação bem simples. E lembrar, exasperação, cúmulo material, concurso material, formal e crime continuado. Lembrar que eu posso usar o crime continuado durante o processo, através da reunião de processo, e posso usar o crime continuado na fase de execução de penas. Grande abraço a vocês, beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe.